paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia. Paz do Senhor, Pastor Fábio. A paz do Senhor. É o tempo que nós dois aqui, mais você aí na sua casa, onde você estiver, juntos, vamos ter um tempo para conhecermos a palavra do Senhor. Estamos fazendo uma leitura sequencial da nossa Bíblia. Estamos no livro de Deuteronômio e hoje nós vamos ler o capítulo 21. Deuteronômio, capítulo 21. E no episódio anterior nós lemos aqui no capítulo 20, quando o povo fosse à guerra, o Senhor estabeleceu ali regras, aqueles que deveriam ir, os que não deveriam ir, não deveriam ir os medrosos, porque a guerra ela seria lutada pelo Senhor, então deveriam ir aqueles que confiavam no Senhor. Então, essa é a nossa posição diante das guerras da nossa vida, né? Vamos confiando no Senhor. Capítulo 21 de Deuteronômio. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la, se achar algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão o espaço até as cidades que estiverem em redor do morto. E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada que não tenha trabalhado nem puxado com jugo, e os anciãos daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a bezerra. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pelo seu dito se determinará toda a demanda e toda a ferida. E todos os anciãos da mesma cidade, mais chegados ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram. Sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregares nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a queiras tomar por mulher, então trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. E depois entrarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que, se te não contentares dela, e a deixarás ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que, no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito? Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Quando alguém tiver um filho
contumaz e rebelde, que não obedecerá à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel o ouça e tema. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a sua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Terminamos então a leitura do capítulo 21 e vamos agora ouvir os comentários aqui do pastor Fábio. Interessante assim, quando começamos a ler o capítulo 21, nós vamos ver aqui até o versículo 9, que um morto foi achado e ninguém sabe como, mas aquele precisava de ter um derramamento de sangue de um animal para que aquele morto não ficasse pecado para ninguém, não ficasse, não contaminasse o povo, ninguém ficasse contaminado, ninguém fosse réu, fosse julgado por aquilo. Então, mas um sacrifício precisava existir, mesmo não sabendo quem era a pessoa que matou. E aqui nós podemos ver uma coisa: até dos pecados que nós não conhecemos em nós mesmos, nós precisamos ser perdoados. Até dos pecados que nós nem conhecemos. Então precisa clamar e pedir para que o sangue de Jesus ele nos limpe do pecado. E aquela oração assim: Senhor, nos livre de um pecado que nós nem conhecemos se cometemos, que nem sabemos, né? Como Davi diz no Salmo, né? Sonda-me, Senhor, conhece os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. Pois é. Então, é uma maravilha isso quando nós lemos isso, né? Agora, assim, acerca da prisioneira, né? Você pega aqui esse versículo, essa parte aqui, na verdade, você podia achar aquela mulher, se interessar por ela, trazer para dentro de casa. Você podia dar uma dignidade para ela, na verdade, né? Mas não podia vender. Não se faz comércio. Nós poderíamos até dizer o seguinte, assim, que nós fomos achados assim, numa batalha, numa guerra, o ser humano na face da terra. E houve alguém que pagou um resgate e se aliançou conosco. Jesus Cristo, ele se aliançou com a igreja na face da terra. Nós podemos até fazer essa inferência desse jeito, mas ela não é para comércio. Igreja não é para negócio, não é para fazer negócio, nem nada disso, né? Mas a mulher era tratada desse jeito, então não podia vendê-la, né? Agora, o direito do primogênito, nós lembramos assim, né? Até daquilo que já foi lido, né? Para trás, né? A herança, a primogenitura, o direito, ele é resguardado. Então, não interessa se foi do filho, o seu primogênito era daquela que se gostava menos, né? Que se gostava menos. O fato é o seguinte: a primogenitura estava guardada, estava preservada. Então, tinha que respeitar essa lei. Tinha que respeitar essa lei. Os filhos desobedientes, a partir do verso 18, você tentou, ensinou, mas ele continua. A única coisa que eu posso fazer é o seguinte: é levar ele diante do Senhor. Naquela ocasião, tinha uma lei para tirar o mal do meio da congregação, a pedreja. E aí o mal era tirado. Ele encontrava salvação? A Bíblia aqui não relata desse jeito, era para tirar o mal de dentro da congregação. O fato é o seguinte: tudo nós temos que apresentar diante do Senhor. Aquilo que você acha que não tem solução nenhuma, tem solução sim. Leva diante do Senhor, porque o Espírito que opera hoje, Jesus disse assim:
eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Então a nossa esperança é que mesmo quando nós não vemos esperança, há esperança em Jesus. Um detalhe aqui, pastor, é que naquela época ali o filho precisava morrer, né? E hoje o Filho de Deus já morreu no nosso lugar. Então há salvação para os nossos filhos que são rebeldes, né? E aqui no restante, aqui no versículo 22, lendo isso daqui, nós vemos na verdade como ser pendurado num madeiro por ocasião da sua morte era ser maldito. E o Filho de Deus assumiu esse papel. Como ele assumiu o papel aqui de morrer no lugar do filho rebelde, ele também assumiu aqui a condição de maldito no nosso lugar. No nosso lugar. Amém, irmãos? Nós vamos encerrando assim a nossa leitura da Bíblia por hoje, com esta bênção na nossa vida, desejando a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor.